Ao contrário do que você ouve na escola e na mídia, de professores, políticos e jornalistas, e também na opinião popular, a desigualdade não é um mal a ser combatido. Observe que Deus não criou um mundo com criaturas iguais. Como disse São Paulo, uma estrela difere de outra. 1 Coríntios 15, 41. Para nos manifestar a sua glória, que não poderia ser representada de forma suficiente por uma só criatura, Deus fez uma imensidão de seres, cada qual com suas distinções e particularidades. Cada criatura manifesta à sua maneira algum atributo divino. Todas elas carregam em si algum reflexo, vestígio, imagem ou semelhança de Deus. E é daí que vem a excelência do universo. Basta olhar para o alto à noite para ver que existem tantas estrelas e planetas que se perdem de vista ao longo do espaço. Cada astro possui dimensões e um brilho diferente que diminui conforme a distância em que estamos deles. A maioria está tão distante que a sua luz nem chega até nós. A infinitude de Deus está muito bem representada nessa imensidão do universo. Com efeito, a Terra é imensa, mas comparada ao Sol, ela se torna um grão de areia. O astro-rei é tão imponente e brilhante que se tentamos olhar para ele diretamente, ficamos cegos. Assim também é Deus. É por isso que a Bíblia diz: porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, o Senhor dá a graça e a glória. Salmo 83, 12. Pois o sol foi criado para representar a glória divina. Já a rocha, outro ser inanimado, simboliza a força e a firmeza. A rocha não muda, não cede, é ela que nos sustenta. Por isso diz o salmista: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é meu rochedo, em quem me refugio. Salmo 17, 3. A água, por sua vez, é cristalina e transparente, simbolizando a pureza do Espírito Santo. Daí o Gênesis narrar que o mundo nasceu da água e do Espírito, em Gênesis 1, 2. São vários os seres inanimados, e existem ciências inteiras dedicadas ao estudo deles, como a astronomia, a geologia, a física e a química. Mas a variedade é muito maior entre os seres animados. Há inúmeras espécies de animais e vegetais que possuem diferentes aspectos físicos e muitas peculiaridades. No reino vegetal, há desde os musgos às sequoias, das ervas daninhas às flores. Há plantas sexuadas e assexuadas, que produzem sementes ou frutos. Tem as que soltam perfumes e até as que se alimentam de insetos. E falando em insetos, estima-se que só eles têm no mínimo 10 vezes mais espécies do que todo o reino vegetal somado, sendo o grupo de seres vivos mais diversificado do planeta. Eles são muito explorados em histórias infantis, por representarem bem as características humanas em metáforas. As formigas, por exemplo, representam o trabalho, e as abelhas, a hierarquia e o sacrifício. Já o leão foi feito para simbolizar a majestade divina, o que é evidente pelo seu aspecto. Mas se lhe jogarmos um pequeno pedaço de carne, ele não o verá, pois o leão só tem olhos para o que é grande, e não para mesquinharias. Em termos de grandeza, ele é semelhante à águia, com a diferença de que esta possui uma visão extremamente aguçada. A águia é capaz de enxergar uma presa a 3 quilômetros de distância, e para caçar, ela voa em grandes altitudes, podendo ultrapassar as nuvens. A Bíblia diz que ela simboliza não só a grandeza, mas também a juventude e a longevidade. Assim se lê: é ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Salmo 102, 5. Há também animais que foram criados para representar aspectos negativos que devemos evitar. O porco possui uma dobra no pescoço que lhe dificulta olhar para o alto. Por isso, ele simboliza aqueles que têm olhos apenas para a lama, para as coisas vis, e são incapazes de olhar para o céu. Já a serpente, por seu aspecto horripilante, simboliza o demônio. Embora sendo viva, ela é fria como um cadáver. Ela possui uma língua bífida e anda de forma sinuosa, zigue-zagueando, pois o caminho de Satã não é reto e sua intenção é enganar. O morcego, que troca o dia pela noite, a luz pelas trevas, vive de cabeça para baixo e se alimenta do sangue alheio, é outro animal que simboliza o diabo. Enfim, o objetivo deste vídeo não é falar de todos os animais e seus significados, mas mostrar que Deus criou o mundo com coisas diferentes, não iguais, cada uma significando algum atributo seu. Nem mesmo entre os da mesma espécie há igualdade. Portanto, nem os homens são iguais. Primeiro que existem 2 sexos, o masculino e o feminino. Isso produz não só diferenças no corpo, mas também na personalidade do homem e da mulher. E segundo que, assim como os outros animais, os homens também possuem raças ou etnias diferentes, alturas e pesos variados, pessoas gordas e magras, fortes e franzinas. Também não somos iguais psicologicamente.
Tem gente que é mais inteligente, mais capaz, tem quem é mais carrancudo, quem é mais bem-humorado, quem é mais sociável e quem é mais reservado. Cadê essa tal igualdade? Por fim, não podemos esquecer dos seres puramente espirituais. De acordo com São Tomás, as criaturas angélicas excedem de maneira incomparável as materiais, um fato que também é atestado pelas Escrituras. Em Daniel 7:10 se diz: 1 milhão de ministros o serviam e 1.000 milhões assistiam diante dele. Eles não somente são muito numerosos, como também são únicos. Não existem dois anjos da mesma espécie, de modo que se distinguem por grau de inteligência, poder, glória e função. Ou seja, é inegável que existe uma abundância de seres no universo, mas acontece que eles não são apenas diferentes. As criaturas não vivem separadas, mas se relacionam umas com as outras, formando um todo. Assim como os órgãos em união formam o corpo, todas as criaturas unidas formam o universo. Na criação, cada criatura trabalha para que todo o universo atinja o seu fim. Desse modo, o que falta a uma criatura, para manifestar os atributos divinos, é suprido por outra. O universo em harmonia manifesta e participa mais do bem divino do que uma criatura só. É por isso que Deus fez uma cadeia alimentar, pois cada ser vivo deve depender de outros para viver. Dessa forma, um animal morre, mas sua carne alimenta outro. As plantas morrem, mas alimentam herbívoros. Tudo na criação funciona como uma grande troca de vidas. Já dizia Nosso Senhor: se o grão de trigo não morre, não dá fruto. Leia João 12:24. Por mais paradoxal que pareça, a vida atinge a sua plenitude quando é entregue. E deixando as criaturas a serviço umas das outras, Deus nos manifesta outros de seus atributos, a doação e o sacrifício, que atingem o seu ápice na Eucaristia, onde o próprio se doa como alimento a nós. Ora, através da própria cadeia alimentar, é possível ver que existe uma hierarquia no mundo, na qual as criaturas menos perfeitas são ordenadas às mais perfeitas. Por possuírem qualidades superiores, há criaturas que são melhores do que outras. Assim, o homem foi feito o rei da criação, pois ele possui a racionalidade, o que o torna mais parecido com Deus do que os outros animais. Além disso, a alma humana reúne em si todas as potências vegetativas e animais, pois nós crescemos e nos nutrimos, somos sencientes e nos movimentamos. Logo, somos superiores, e todos os animais foram entregues ao nosso domínio. Estes, por sua vez, são mais elevados que os vegetais, porque possuem a capacidade de movimento, e por isso Deus lhes deu as plantas. Já estas são superiores aos minerais, porque são seres vivos. E os anjos ocupam o topo da hierarquia da criação, pois, sendo espíritos puros, possuem inteligência superior e um poder de ação maior do que nós, limitados pela matéria. Deus os encarregou de nos governar e nos conduzir até Ele, conferindo-lhes autoridade sobre nós. Por isso, na Bíblia, sempre que um anjo aparece, os homens se prostram em reverência, reconhecendo sua autoridade divina. Ora, se Deus fez o mundo com criaturas desiguais e estabeleceu uma ordem natural, isso basta para concluir que, ao contrário do que costuma ser dito por aí, a desigualdade é um bem a ser desejado. Deus quis que as criaturas existissem em dependência recíproca, completando-se mutuamente e estando a serviço umas das outras, para assim manifestar a sua caridade. Algo que não seria possível se todos fossem iguais. Com efeito, ninguém daria esmola se todos tivessem o bolso cheio. Ninguém daria conselho se todos fossem igualmente sábios. Por isso, Deus fez uns ricos e outros pobres, uns sábios e outros simples. Rico e pobre se encontram. O Senhor criou-os a ambos. Provérbios 22:2. Cada um deve oferecer ao próximo aquilo que tem em abundância. A uns, Deus concede riqueza para que partilhem. A outros, o saber político, para que governem. A outros ainda, a sabedoria espiritual, para que apacentem o rebanho. A esse respeito, o próprio Senhor Jesus disse: a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13:11. Cabe ao clero a função de nos instruir na fé. E isso não é algo ruim, pois sua missão é servir ao povo de Deus. As desigualdades existem para que floresça a caridade. As diferenças para serem colocadas a serviço do bem comum. Pois bem, até aqui ficou claro que Deus criou uma multiplicidade de seres, tanto materiais quanto espirituais. Essa pluralidade reflete a sua sabedoria, pois cada criatura manifesta de maneiras variadas os seus atributos. Além disso, entendemos que essa diversidade de seres não é caótica. Há uma ordenação, na qual todo o universo é dirigido a um fim, qual seja, manifestar de maneira suma a bondade divina. Os inferiores servem aos superiores.
fazendo com que tudo convirja para Deus, como uma seta que aponta para Ele. Agora, enfim, eu lhes afirmo, em virtude dessas diferenças de natureza, função e dignidade, que não existem direitos iguais no sentido absoluto. Pois vejam, o que é um direito? É aquilo que é devido a algo ou alguém segundo a ordem da razão. Ou, usando outras palavras, o direito é aquilo que é naturalmente justo a uma coisa. Por exemplo, como os homens são por natureza superiores aos animais, é naturalmente justo e um direito nosso servirmos deles para o nosso proveito. Assim como é justo que eles usem as plantas como alimento. Da mesma forma, se os pais são superiores aos filhos, eles têm o direito de repreendê-los ou de castigá-los. Os filhos não têm os mesmos direitos que os pais. Logo, não há igualdade de direitos. Há certos direitos que uns têm e outros não. Tais direitos não provêm da natureza, mas dos acidentes do ser. Ora, é fato que todos somos seres humanos. Por isso temos muitos direitos iguais, como o direito à vida, à alimentação e à locomoção. Mas possuímos características diferentes, que podem gerar direitos acidentais diferentes. De start, é justo que o homem virtuoso e trabalhador tenha mais direitos que o pecador e vadio, que o professor tenha mais direitos que o aluno, que o cidadão honesto tenha mais direitos que o criminoso. Mas não é justo que o alto tenha mais direitos que o baixo, que o cabeludo tenha mais direitos que o calvo, ou que o branco tenha mais direitos que o negro. Isso seria uma injustiça grave e uma violação da dignidade natural de toda pessoa humana. Esses acidentes em específico não geram direitos, pois não têm reflexo na vida moral, nem se fundamentam em funções, estados de vida ou virtude. Assim, uma pessoa calva não pode ser impedida de votar só porque é calva, mas um criminoso pode, por causa de seus crimes. E dependendo da gravidade, ele pode até mesmo perder direitos humanos fundamentais, como o direito à vida e à livre locomoção. Isso acontece porque, pecando, eles agem contra a razão. E agindo contra a razão, eles se rebaixam ao nível dos animais. As mulheres também não têm os mesmos direitos que os homens e vice-versa. A mulher, Deus deu o dom de gerar os filhos da carne. Assim, elas têm o direito de alimentá-los e educá-los, possuindo com eles uma maior intimidade do que os pais. Mas para equilibrar esse grandioso direito, Deus deu ao homem, e somente a ele, o dom de gerar os filhos espirituais. Somente homens podem ser sacerdotes. Somente eles podem alimentar os fiéis com o pão do céu e exortá-los na fé. E da mesma forma, o homem possui naturalmente a última palavra em casa, sendo ele a cabeça da mulher. Os direitos desiguais surgem naturalmente das desigualdades dos seres. Quem deseja um nivelamento dos homens e se revolta contra as diferenças e superioridades está se revoltando contra a ordem estabelecida pelo Criador, cuja palavra diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13:1. Peçamos a Deus um coração semelhante ao de seu Filho, que mesmo sendo igual a ele, se fez obediente até a morte, e com isso nos ensinou que é maior aquele que serve. Se não aceitamos a submissão, não reina em nós a humildade, mas aquele mesmo espírito de orgulho que reinou em Satanás quando este insurgiu contra o Senhor. Devemos aceitar nossa missão com alegria e servir com generosidade, reconhecendo que na ordem de Deus há justiça e sabedoria.